Olá, criaturas do bem, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um programa Arte e Espiritualidade. E hoje o nosso tema é: você precisa viajar? A gente tem sempre essas questões quando a gente vai a um psicoterapeuta, a um psicólogo ou até mesmo a um amigo, enfim, a um líder religioso que diz assim que você, para esquecer seus problemas ou para você resolver seus problemas, você precisa viajar, você precisa sair desse local. Até que ponto isso realmente vai facilitar ou até que ponto isso pode, digamos, complicar a sua vida, não é? Nós hoje vamos conversar sobre isso. Primeiro, viajar, óbvio, é muito bom. Não é? Quem pode, quem tem condições, quem tem tempo, então é ótimo viajar. Né? Viajar é preciso, já dizia o poeta, sim, é preciso também quando a gente pode, quando a gente tem essas condições e se a gente estiver bem. É esse o ponto que eu gostaria de comentar com vocês, da gente bater esse nosso papo. Essa viagem, eu vou dar um exemplo meu e depois de uma amiga minha. Não, primeiro eu vou dar da minha amiga, que eu acho que é mais completo o exemplo dela. Ela é uma pessoa que sempre gostava de viajar e ela estava num processo, digamos que de depressão, vamos colocar assim. E aí ela foi a uma profissional na área da mente, ou psicólogo ou psicoterapeuta, e ela sugeriu que ela fizesse uma viagem. Ela viajou e ficou mal, passou mal toda essa viagem, não aproveitou, e quando retornou, o que foi que aconteceu? Ela precisou trocar, inclusive, de psicoterapeuta ou de psicóloga, não sei bem como é que é, se era qual das duas profissionais. Né? Existem profissionais e profissionais, e aí é necessário que a gente observe com qual estamos, com qual profissional nós estamos colocando a nossa mente, o nosso corpo, enfim, o nosso espírito, a nossa alma. Porque ela não resolveu os problemas, não adianta eu ir viajar se aquele problema não está resolvido em mim. Não está resolvido aqui ainda no meu coração. Não é lá, tal cidade, tal local que vai resolver esse problema. Isso é uma espécie de fuga. E eu já digo o contrário. Você só vai viajar quando você estiver bem. Quando você estiver bem, aí realmente é a hora de você viajar, porque você vai conseguir aproveitar tudo que tem lá. Tudo. Mas se você estiver viajando como uma forma de fuga, aí é um pouquinho complicado. A não ser que você vá, digamos assim, eu vou para o interior, para uma chácara, eu vou para uma praia, para recuperar essas energias e você vai descansar. Aí sim, nesse descanso, você recupera suas energias, repensa sobre aquele assunto que está machucando o seu coração, que está atordoando a sua mente, o seu psicológico,
os seus relacionamentos, a sua alma, o seu espírito, você repensa e aí você vem renovado, renovada, volta para fazer, para encontrar um meio de solucionar essa causa que lhe aflige. Nesse caso, sim, é ideal que você faça essa viagem. Porque a viagem principal que nós devemos fazer é para dentro de nós mesmos. É a viagem para a nossa alma. É a viagem para o nosso espírito. Porque se nós estivermos viajando apenas exteriormente, apenas o exterior vai mudar. Você vai voltar queimadinho ou queimadinha do sol, se for para um local de sol que você for, vai vir com milhares e centenas de fotos, mas você não percebeu todo aquele ambiente que estava lá, como as pessoas estavam lá, como as pessoas vivem, como foi feito aquilo. Então, vou partir agora para o meu exemplo. Eu fiz cerca de 10 viagens daqui de Aracaju, Sergipe, para o Rio de Janeiro. E só na 8ª foi que eu decidi visitar o Cristo Redentor. Foi que eu estava, digamos assim, preparado para ver aquele monumento, não é? Então eu aproveitei, estava com meu filho nessa época, e nós fomos vendo a altura daquele morro, lá onde foram colocadas aquelas pedras, e eu fui analisando todo o trabalho do homem para construir uma estátua daquele tamanho, tamanha grandiosidade, uma obra de arte fantástica, né? Eu não digo nem só em cunho religioso, para quem vai lá para fazer as promessas, enfim, mas eu digo em termos de arte, em termos de capacidade do ser humano de construir um monumento daquele. Então, eu imaginei em épocas passadas, na década de 1930, 1940, do Rio de Janeiro, sem essa tecnologia que nós temos hoje, para construir um monumento de tantos metros de altura que eu não me venho à memória agora. Então, mas eu fico impressionado com a capacidade do ser humano, né? Essa força que o divino, como a gente queira colocar, que Deus coloca, que a divina providência coloca dentro de cada um de nós, para ter uma inteligência de fazer, construir monumentos como aquele. Então, independente de qualquer religião, é um local que deve ser visitado e visto e analisado por vários ângulos, inclusive por esse, do poder que o homem é capaz de fazer. Quando une as suas forças, a sua inteligência, o seu poder do que nós temos capacidade de fazer. E isso é uma capacidade de análise que a gente só vê se a gente tiver com um coração preparado e limpo. Se nós estivermos com o coração atordoado, a mente intranquila, a gente não percebe.
só tira fotos, fotos, fotos e não sente o local, não sente a praia, não sente para onde a gente vai, não sente o vento, não sente a brisa, não vê o que é que aquele povo, o que é que ele come, não sente as delícias lá daquele local. Vou provar dessa iguaria, dessa comida, né? Como é que eles resolvem os problemas deles com relação a transporte, se andam a pé, de bicicleta. Isso é que a gente tem que olhar. Tudo isso, como é que as pessoas vivem, para a gente poder também resolver nossos problemas nessa volta. E o terceiro exemplo, e último, é de um colega, ou vários, que já foram para outras cidades, saíram daqui no intuito de viajar, porque lá seria melhor para se viver. E era não vou citar o nome, obviamente, mas era um colega que costumava beber finais de semana e quando era na segunda-feira, obviamente, chegava no trabalho atrasado ou não ia, e aí foi demitido de vários trabalhos. Chegou lá pensando que só mudar de local seria fácil. Lei do engano, obviamente, né? Então, ele passou por vários empregos lá, diz que sofreu o pão que o diabo amassou e só conseguiu o emprego, foi num restaurante que começava meio-dia. Foi nesse que ele ficou, porque começava a trabalhar meio-dia e ia até a noite. Então, pessoal, é muito bom viajar. Agora, essa pandemia já está terminando aí, já estão abrindo tudo, as pessoas já estão loucas para viajar, mas vejam como é que cada um está. E estejam preparados para perceber esse novo mundo, essa nova forma de viver, de olhar para a vida que esse tempo todo, esses 2 anos praticamente de pandemia, quis nos ensinar, tá? E eu passo agora para o nosso Bem-Cut. O nosso Bem-Cut, eu peguei uma poesia do grande Fernando Pessoa. Ele fala sobre viajar, né? Nesse livro, Fernando Pessoa, Poesias. Eu gosto muito, de vez em quando, de pegar uma poesia, porque o poeta, ele viaja, ele fala outras coisas que a gente não está pensando e nos faz pensar, não é? De uma forma diferente. E ele, logo no início desse livro, ele tem uma poesia chamada Palavras de Pórtico. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viajar é preciso, viver não é preciso. Eu quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para acasar com o que eu sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Não como gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Eu só quero torná-la grande, ainda que para isso eu tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Eu só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais assim penso, cada vez mais ponho na essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou
o misticismo da nossa raça. Palavras de Pórtico, de Fernando Pessoa. Então, navegar é preciso, viajar é preciso. Quando estamos bem, está aqui Fernando Pessoa. Minha dica do Bem-Cult. E a gente fica por aqui, né, desejando a todos uma boa semana e umas reflexões sobre essa viagem que todos nós devemos fazer para dentro da gente, com a ajuda de um profissional, de um bom profissional. Eu sempre falo, ao entregar seu espírito, sua alma, seu corpo, sua mente, procure ver a quem é que você está entregando essa parte nossa, que compõe todos os nossos corpos. Eu fico por aqui desejando cada vez mais que vocês tenham na vida, em todas as vidas, muita arte e muita espiritualidade.